Irmãos, eu quero chamá-los ao tempo agora, né, da pregação da palavra de Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a confiança do pastor Mauro e do pastor Watson também, em me ceder esse espaço. Hoje a gente vai fazer aqui mesmo pelo Google Meet, então vou pregar através aqui da própria plataforma, mas antes disso eu quero que a gente tenha um tempo de oração e que Deus nos conduza nesse momento. Então vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, quero te agradecer por esse momento, agradecer pelo tempo que o Senhor nos dá aqui, para adorarmos a Ti, através das músicas, através da Tua palavra, e também através da união dos irmãos, uma comunhão diferente, estranha, como o irmão Danilo pontuou no começo, mas ainda assim, sabemos que todos nós estamos unidos com o propósito de te adorar, isso é o que importa. Então nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nos dê a tua graça, e nos conduza, Senhor, segundo o teu propósito, que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero chamar os irmãos ao texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, eu realmente convido você a acompanhar esse texto juntamente comigo, para que a gente entenda aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala nele e como a gente pode também aplicá-lo à nossa vida. Então, é Mateus capítulo 6, versículo 1. Então, não vai ter uma projeção aí, mas exatamente porque eu quero que os irmãos vão para a sua própria Bíblia e analisem aquilo que a gente vai apresentar aqui. Então, é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, vamos... lembrando que esse é um texto muito interessante em que o Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a justiça diante dos homens e como nós devemos reagir diante disso, certo? Então, Mateus capítulo 6, versículo 1. A gente começa da seguinte forma: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos, por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A gente vai começar com esse texto, mas logo adiante a gente vai abrir outros textos ainda dessa passagem para a gente poder analisar o que o Senhor Jesus Cristo nos fala. Mas isso já dá para a gente uma ideia do que o Senhor Jesus Cristo quer falar para nós. Ele está falando sobre exercer a nossa justiça diante dos homens. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pegar essa expressão diante dos homens, porque ela diz muito respeito àquilo que nós temos vivido exatamente nesses dias, esses nossos dias aqui atuais. Por quê? Porque, de qualquer forma, nós vivemos em uma situação em que a nossa vida pode ser, de uma certa forma, editada. A gente pode facilmente mostrar a nossa melhor versão, se é assim a gente poderia dizer. A gente já poderia fazer isso, porque, obviamente, a gente não se apresenta da forma completa como nós somos em todos os lugares em que nós vamos, obviamente. Aqueles que estão realmente muito próximos de nós é que nos veem completamente, ou pelo menos o máximo daquilo que pode ser visto. Então, os nossos familiares mais próximos, assim, podem nos ver. Mas, hoje, é muito mais fácil nós editarmos nossa vida, ou seja, nós cortarmos da nossa vida aquilo que é mais interessante para que as pessoas possam ver. E isso é fácil de fazer através das redes sociais, através do nosso compartilhar da nossa vida. E antes de falar sobre isso, é bom fazer uma ressalva de que não é que seja errado o crente usar uma rede social, usar um Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa que o valha. A gente vive nessa sociedade aí e as redes sociais, de uma forma ou de outra, acabam tocando a nossa vida. Mas mais importante do que isso é a gente considerar como um crente deveria fazer isso.
Até porque, quando nós nos apresentamos diante das pessoas, seja dentro das redes sociais ou fora delas, quando a gente está diante da sociedade, quando a gente está diante das pessoas, por exemplo, quando a gente vai para a igreja, quando a gente ia para a igreja presencialmente, né, falando desses tempos já, a gente não vai para se apresentar na nossa pior forma. Nós queremos ser os melhores pais, os melhores filhos, os melhores crentes diante das pessoas. E se isso é algo autêntico, não tem problema em querer ser a melhor pessoa que nós podemos ser, né? A fazer aquilo que melhor que Deus espera de nós. Mas a questão aqui é exatamente esse o ponto que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele está falando sobre duas vidas. Ele está falando sobre uma vida autêntica e está falando sobre uma vida hipócrita. Então, é nesse ponto, e dentro dessa sociedade do espetáculo, nessa sociedade em que todas as pessoas nos veem, nessa sociedade em que o Google, né, o Facebook, o Instagram, qualquer outra coisa assim, acabam sabendo muito da nossa vida, às vezes até mais do que nós mesmos em alguns aspectos. Quem nunca já foi surpreendido com uma propaganda de algo que você só mencionou? Você mencionou que estava pensando em um remédio, você chegou lá diante do seu computador, no celular, e lá vem uma propaganda daquele remédio. Parece que toda essa estrutura aí das redes acabam sabendo muito a nosso respeito. Mas o ponto é, como é que nessa sociedade em que nós estamos expostos, até mesmo aqueles que não querem se expor, como é que ainda assim nós devemos viver uma vida autêntica diante de Deus e termos cuidado diante dessa exposição? O Senhor Jesus Cristo, na época em que ele está falando isso aqui, não tinha as redes sociais, mas havia a sociedade, havia o lugar onde as pessoas iam. A gente vai ver Cristo mencionando a rua, as praças, e o que se faz nesses lugares onde você é visto. Então, antes que alguém pense, então é só não usar as redes sociais. Não, não é isso, porque nessa época de Jesus Cristo não tinham essas redes sociais, mas tinha uma forma de ser exposto, e ele está falando exatamente isso, sobre como nós nos comportamos diante das pessoas, como nós nos expomos diante das pessoas. Então, é exatamente pensando nisso, pensando nessa sociedade aí do espetáculo, onde as pessoas acabam olhando para nós de uma forma ou de outra, é que a gente vai para esse texto quando Jesus Cristo começa dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa pensar nesse texto é que Cristo está dizendo que nós precisamos nos guardar. Essa palavra, guardai-vos, ela traz uma ideia para a gente, uma ideia realmente de você ficar muito atento, certo? Não é algo pequeno, assim. Jesus Cristo, ele conhece a nossa alma, ele conhece o nosso coração e ele sabe o que pode acontecer. Então, exatamente por isso, ele diz, guardai-vos, ou seja, se preocupem, não baixem a sua guarda, porque alguém pode dizer o seguinte: olha, eu entendi aí sobre o que o texto fala, mas eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não sou uma pessoa assim de exposição, nem gosto muito desse negócio aí de redes sociais, deve ter uma conta lá minha por alguma razão, mas eu nem fico acompanhando muito essas coisas, então eu não tenho essa exposição. Bom, Jesus Cristo está dizendo para todos nós: guardem o coração, guardem-se, ou seja, guarde o seu coração, guarde a sua alma em relação a quando você se expõe diante das pessoas e quando você faz justiça diante das pessoas. Então, ele, em primeiro lugar, nos manda ter cuidado, porque isso é algo muito sério e algo que de fato pode acontecer, algo que para o que todos nós estamos expostos. Então, antes que alguém diga, mas eu sou mais introvertido ou isso ou aquilo, Jesus Cristo nos mandou ter cuidado. Então, se Jesus está mandando ter cuidado, é porque ele sabe do que está falando, que nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Em primeiro lugar, porque todos nós estamos expostos em alguma medida a esse perigo, ao perigo da hipocrisia, uma palavra pesada, a gente não gosta dessa palavra, a gente
tem nojo dessa palavra e não acredito que tenha qualquer pessoa que gostaria de receber um adjetivo de hipócrita, mas Jesus Cristo está falando exatamente isso. Tenham cuidado com a hipocrisia. Tenham cuidado com isso. Então, se ele está mandando a gente ter cuidado, é porque isso é muito perto de nós. Isso está muito mais perto de nós do que a gente imagina, porque ele nos manda ter cuidado. E a segunda razão que eu posso pensar em relação a isso é também o fato de que isso é muito perigoso. Perigoso no sentido de danoso para a nossa vida, danoso para o nosso coração. Se Jesus Cristo nos manda ter cuidado, é porque isso gera muitos problemas para nós, é absolutamente danoso para a nossa vida espiritual. Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui era exatamente essa. Todos nós precisamos ter cuidado com a hipocrisia. Jesus está falando de hipocrisia, de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. Esse é um perigo para todo crente. Todo crente. Por quê? Porque todo crente se pressupõe que ele exerce alguma justiça. E essa ideia de exercer justiça é a ideia de fazer o bem, é de fazer boas obras. E todo crente faz boas obras. E a questão aqui, outro ponto importante, é que esse exercer justiça, a vossa justiça diante dos homens, alguém podia dizer, então nunca vamos fazer justiça diante das pessoas. Tenham muito cuidado, porque algumas vezes vai ser inevitável que você exerça alguma justiça, ou seja, que você faça o bem pelas pessoas diante de outras pessoas. Se você estiver andando, por exemplo, numa praça, no shopping, e alguém está passando mal do seu lado, e você liga para a emergência, se você chama ajuda, você está fazendo uma boa obra. Está todo mundo vendo. Não, mas está todo mundo vendo, então não vou fazer. Nem faz sentido. É claro que você tem que fazer alguma coisa. Mas está todo mundo olhando. A questão daquilo que o Senhor Jesus Cristo fala aqui também, ainda no versículo 1, é com o fim de serdes vistos por eles. Eu vou falar sobre propósito, sobre motivação várias vezes, porque Cristo repete essa mesma ideia várias vezes durante o decorrer desse texto. E aqui é a primeira vez que ele fala. A questão não é fazer a justiça diante dos homens. Isso já em si já é muito perigoso, mas vai ter momentos que você tem que fazer. A questão é o seu propósito. Qual é a finalidade com que você está exercendo essa boa obra, que você está fazendo esse bem. E ele diz, com o fim de ser desvistos por eles, com o propósito de ser visto por eles. Então, a questão não é somente fazer o bem. Fazer o bem é algo que se espera de todo crente. Mas qual é o seu propósito? Então, já estou adiantando aqui um pouco, mas antes de tudo, eu queria fazer esse grande alerta, certo? Esse grande alerta. Todo crente precisa ter medo de ser hipócrita. Essa é uma possibilidade real de todo crente, de qualquer pessoa. Não é somente essa palavra hipócrita não é somente para aquelas pessoas, para aquele político corrupto que você vem logo aí na sua cabeça, quantos políticos corruptos que falavam que eram contra a corrupção, seja lá em que época da história, e aí eles acabaram caindo em escândalos de corrupção, aí você pensa, tá aí, isso aí é uma absoluta hipocrisia. É também. Só que às vezes a gente utiliza esses exemplos também, às vezes, para se esconder de questões menores dentro da nossa própria vida, específicas. Por quê? Porque hipócrita é algo que pode estar muito distante de você achar assim, não, isso aí não tem perigo, é grave demais, eu não posso cair numa coisa dessa. Tem coisas que eu caio na minha vida, mas essa aqui, bom, Jesus disse, guardai-vos. Então, todo crente deveria olhar para o seu coração e estar atento para essa possibilidade, para que eu possa estar sendo um hipócrita. E o que significa ser hipócrita? Jesus já nos apresenta uma primeira pista do que é isso, né? É com o fim de ser desvistos por eles, é exercer a nossa justiça diante das pessoas para que elas nos vejam. Para que elas nos vejam.
Então, se eu faço qualquer coisa para que as pessoas olhem para mim, e se eu faço qualquer coisa de bom, qualquer boa obra, qualquer atitude que seja de alguma virtude, e eu faço isso para que as pessoas olhem para mim, para que as pessoas me percebam, para que as pessoas vejam o quanto eu sou bom, para que as pessoas vejam o quanto eu sou piedoso, para que as pessoas vejam o quanto eu sou isso ou aquilo, bom, você está caindo, pode estar, aliás, se você está fazendo com esse propósito, certamente você está caindo na hipocrisia. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria salientar. Todos nós precisamos ter cuidado com a hipocrisia. Por quê? Porque o Felipe está falando? Não. Porque Jesus Cristo disse, guardai-vos. E se ele disse guardai-vos, assim como um pai fala para o seu filho sobre os perigos da rua, olha, tenha cuidado com os assaltos. É porque naquela cidade tem assaltos, é porque nessa rua, é porque nesse bairro, é porque nesse contexto, pode ser que ele seja alvo de um assalto, então ele precisa ter cuidado sobre isso. Um pai não ia falar, tenha cuidado com os assaltos, levianamente. Ele falaria com muito cuidado. Então, é o Senhor Jesus que está falando, guardem-se, guardai-vos de exercer a vossa justiça, guardai-vos da hipocrisia. Todos nós precisamos ter cuidado. Então, eu queria começar com esse tiro de alerta aí para nós, para a gente começar a pensar sobre isso, certo? Em primeiro lugar, todos nós precisamos ter cuidado com a hipocrisia. E agora, seguindo adiante no capítulo 6, ainda no capítulo 6, agora no versículo 2, quero chamar você novamente para o texto, e a gente tem, quando, pois, deres esmola, aliás, antes Jesus falou, né, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A gente vai já voltar para isso. Mas no verso 2 ele diz, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Então, agora, Cristo nos apresenta uma espécie de detalhamento de um conceito geral que ele trouxe. No versículo 1, ele está sendo geral, ele está dizendo, tenham cuidado de exercer a justiça de vocês diante dos homens. Mas no versículo 2, e nos próximos exemplos que eu vou citar, é como se ele desse um zoom, né? Como se ele especificasse aquilo que ele acabou de salientar de uma forma geral. Ele vai especificamente na nossa vida. E isso é muito importante quando a gente fala em termos de aplicação da palavra de Deus, porque é muito fácil eu dizer para você, você precisa ser mais santo. E isso entra na nossa cabeça de uma forma muito geral. Mas Jesus Cristo fala, tenham cuidado de exercer a justiça diante dos homens quando vocês derem esmola. Então agora Cristo está dizendo de uma forma muito específica, ele toca num ponto comum da vida das pessoas, quando vocês derem esmola. Todos nós já demos esmola em alguma época aí da nossa vida, e a gente acaba fazendo isso, e deve fazer isso. Jesus não está dizendo se vocês derem esmola, é quando. Quando, pois, deres esmola. Então ele toca em um ponto específico, ele especifica aquilo que ele está querendo trazer, e ele diz, não toques trombeta diante de ti. Então, nesse caso, o que eu quero chamar a atenção é que a recompensa da hipocrisia, ela é muito vistosa. Jesus Cristo fala e mostra isso de três formas, na verdade, né? Como é possível ser hipócrita e como essa recompensa da hipocrisia é algo muito vistoso, e como se faz, na verdade, para alcançar isso. Então, o propósito no versículo 2 é, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Qual é o propósito de dar esmolas de uma forma hipócrita? É para que você seja glorificado pelas pessoas. Para que os homens olhem para você
e de alguma forma enalteçam a sua virtude, enalteçam a sua espiritualidade, enalteçam a sua piedade. A palavra é a mesma palavra quando se fala em relação a glorificar a Deus. É essa mesma palavra e esse mesmo verbo. Só que neste caso, você quer a glória dos homens. Você quer que alguém olhe para o que você fez e bata palmas para você e dê um tapinha nas suas costas ou qualquer coisa que o valha em relação a ser glorificado. E como é que é possível isso acontecer? Bom, no caso de alguém que dá esmola, como é? É alguém que toca trombeta. Jesus está dizendo, não toque trombeta diante de ti. Ele faz um exemplo até meio ridículo, né? Ridículo no sentido assim, para que chame a atenção das pessoas. Você está tocando trombeta, olhem para mim agora, porque é o que eu vou fazer. Pronto, todo mundo olhou para mim agora, então agora eu vou dar a minha esmola. Enquanto todas as pessoas não estavam olhando, eu não dei a minha esmola. Mas quando todos olharam, quando eu toquei a minha trombeta, aí finalmente eu fui lá e entreguei a minha esmola. O que Jesus fala sobre isso? Ele diz que quem faz isso, no versículo 2, são os hipócritas. E onde eles fazem isso? Eles fazem nas sinagogas e nas ruas. Como assim nas sinagogas e nas ruas? A sinagoga era o lugar onde os judeus se encontravam. Depois que o templo havia sido destruído, começou a se espalhar a ideia de que o judeu ele ia se reunir, ele ainda precisava se reunir. Então surgiu a instituição, digamos assim, da sinagoga, onde eles se reuniam, ainda assim não era um templo, mas eles se reuniam no sábado para adorar ao Senhor e também para ler a Torá. Mas a sinagoga, ela era o lugar de reunião da comunidade. Era o lugar onde todas as pessoas se reuniam, pelo menos, bom, aqueles que levavam de alguma forma a sério a sua vida religiosa. Então era um lugar para onde as pessoas iam. E nesse lugar, qualquer coisa que você fizesse na sinagoga seria algo que que seria visto pelas pessoas. Então, eles fazem nas sinagogas, eles fazem nas ruas, ou seja, é nos lugares públicos, nos lugares onde as pessoas estão olhando. E é esse hipócrita o que ele faz questão de dar a sua esmola nesse momento. Por quê? Porque ele quer ser glorificado. Porque a recompensa do fazer para ser visto é uma recompensa muito, como eu falei, muito vistosa, chama muito a atenção porque ela é imediata. Você faz algo aqui e as pessoas vêm e elas lhe aplaudem. Você faz aqui e as pessoas dão aquele sorriso de aprovação. E a gente gosta de ser aprovado naquilo que a gente faz. Só que se você faz somente com esse propósito, e aqui é a questão importantíssima, porque Jesus repete, a palavra se repete várias vezes com a ideia de propósito, esse a fim de que, esse para quê, uma palavra que vai se repetindo no texto, porque Jesus está chamando a atenção para o nosso propósito, para o propósito do nosso coração, para você ser visto e para você ser glorificado, para que você seja aprovado, para que alguém olhe para você e diga, muito bem, você fez muito bem. Então, se a gente faz com esse propósito, a gente está caindo aí já no lado da hipocrisia. No versículo 5, Jesus usa um outro exemplo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Novamente a palavra para hipócrita. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Olha aí, novamente. Agora, Jesus não está falando somente com relação a dar esmolas, ele está falando sobre orar, mais uma atividade religiosa. E ele diz, não façam como os hipócritas. O que os hipócritas fazem? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Eles gostam que as pessoas olhem para eles. No final das contas, é isso, nos cantos das praças. Por quê? Para eles serem vistos pelos homens, serem vistos dos homens, como está aí. Sabe o que é interessante? É que o texto já diz, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Porque a recompensa da hipocrisia é como eu falei, ela é vistosa,
ela é chamativa para o nosso coração que gosta de aprovação, mas ela também é imediata. Olha, eles já recebem a recompensa. Se você faz para ser visto pelos homens, não se preocupe, você vai receber a sua recompensa. Que recompensa? Não, na verdade, você recebe na hora. Na hora que você faz, na hora que você emite palavras de conforto para uma pessoa, todas as pessoas olham para você, você fez para que as pessoas olhassem, então o que acontece? Você recebeu a sua recompensa. Qual foi? A admiração das pessoas. Você não fez para isso? Pois você ganhou a admiração das pessoas. Você fez com esse propósito. E sabe, é uma forma de a gente perceber qual é o nosso propósito, o propósito do nosso coração, que é algo muito, a motivação do nosso coração é algo muito íntimo nosso, é algo que, às vezes, nem mesmo nós conseguimos entender de uma forma tão específica. Então, veja de uma forma contrária. Veja se aquilo que você, alguma coisa que você fez para Deus, seja no serviço na igreja, seja você não recebeu uma aprovação. De repente, você recebeu até uma ingratidão. O quanto essa ingratidão mexeu com você? Pare e pense sobre isso. Você não recebeu um obrigado. Eu sei que é ruim fazer algo e não receber um obrigado. Eu sei que a ingratidão é algo, sabe, doloroso, difícil. Mas o quanto isso mexe com você? Porque se mexer demais com você, mostra talvez que aquilo que você fez foi somente com o propósito de ser visto e de ser aprovado. De modo que na hora que você não foi aprovado, na hora que você não recebeu um elogio, na hora que você não recebeu um tapinha nas costas, aquilo lhe deixou muito para baixo. Não, mas você fez para ser visto por Deus ou você fez para ser visto pelas pessoas? Bom, se você fez para ser visto pelas pessoas, você não recebeu a sua recompensa, aí isso lhe quebra, isso lhe destrói, isso deixa para você para baixo, deixa você rancoroso. Poxa, eu fiz com tanto esforço, com tanto trabalho e ninguém falou nada. Eu não vou mais nem servir nesse ministério, eu não vou mais nem servir nessa igreja, eu não quero mais nem saber. Poxa, você fez para Deus. Não, você fez para as pessoas, porque você está tão frustrado de não ter recebido a sua recompensa, porque eu falei, a recompensa da hipocrisia é uma recompensa imediata, chamativa, e quando ela não chega, você se frustra, você quer desistir, você não quer mais saber de nada. Por quê? Talvez, muito provavelmente eu até diria, você fez para as pessoas. Você fez não somente para as pessoas, porque quando a gente faz o bem, a gente faz para as pessoas também, mas você fez com o fim de ser visto pelas pessoas. Você fez em busca do elogio. Você fez em busca de que alguém olhasse para você e dissesse, muito bem, parabéns. Fico muito feliz de você ter feito dessa forma. Sabe, e aqui não é uma crítica aos elogios que porventura a gente possa fazer ou receber. Estou falando de como nós recebemos e de como nós reagimos quando nós não recebemos. Cristo usa mais um exemplo, agora lá no versículo, mais adiante, no versículo 16, são os 3 exemplos específicos do conceito geral de fazer justiça diante dos homens. Então, aqui no versículo 16, ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, novamente a palavrazinha aí, ó, com o fim. É a mesma palavra, com o fim, está traduzido assim um pouco diferente, mas é a mesma palavrinha, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mais uma vez, Jesus chama a atenção para o propósito, para a motivação. Você fez com o fim de parecer aos homens que jejuam. E o que você fez? A hipocrisia ela é intencional. O que jejua para que as pessoas vejam você, porque o jejum é uma atividade religiosa, é uma atividade que você faz para se concentrar mais nas coisas de Deus. Então você deixa de se alimentar por um tempo determinado. É algo muito particular. Mas o ponto é que
esse hipócrita, como Jesus está dizendo aqui, ele diz, eles se mostram contristados. Eles fazem questão, a hipocrisia, por isso que eu estou dizendo, a hipocrisia ela é intencional. Ela faz questão que as pessoas lhe vejam. Eles se mostram contristados, tristes, abatidos, porque eles desfiguram o rosto. Jesus está dizendo que eles fazem questão de ficar assim. Para que alguém, ele fica esperando que alguém pergunte o que está acontecendo. Aí ele, estou jejuando. Então ele está esperando, ele fica esperando que alguém venha lhe perguntar, para que ele possa finalmente dizer a sua razão. E finalmente, quando alguém diz e faz essa pergunta e ele responde que ele está jejuando, aí a pessoa finalmente vai se impressionar. Nossa, então deve ser um jejum de muito tempo, porque essa pessoa está contristada assim, com o rosto desfigurado, ela chega, deve ser um jejum, não sei de quantas horas, há quantos dias essa pessoa está sem comer, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Jesus disse, eles já receberam a recompensa. A recompensa da hipocrisia, como eu falei, ela é uma recompensa rápida, vistosa e rápida. Você recebe, a pessoa pergunta e você... Pronto, respondi. E você ganha aquela aprovação, a pessoa fica impressionada com você. Que coisa grave que Jesus está falando aqui. E ele está falando para a gente. Ele está falando para a gente porque pode ser que você não desfigure o seu rosto para que as pessoas tenham clareza de que você está jejuando, mas uma vez eu li um livro sobre orgulho, aquele livro mexeu muito comigo, porque ele mostra que existe o orgulho de você sempre se mostrar como alguém superior às pessoas, mas também tem o orgulho de você fazer questão que as pessoas lhe achem como um coitado, como alguém muito, pobrezinho daquela pessoa. Porque aí, quando quando essa pessoa se mostra como um coitadinho, como alguém vítima de todas as circunstâncias, e pobrezinho, porque essa pessoa está esperando, ela se rebaixa a um nível tão inferior, para que finalmente alguém chegue e diga, não, você não precisa ficar assim, você é uma pessoa tão inteligente, você é uma pessoa tão dedicada, você é uma pessoa tão esforçada, você merece mais. Olha que interessante. Intencionalmente alguém se faz como um coitado, se sente tanto coitado, mas no final das contas ela quer receber um elogio. Ela quer receber uma palavra de aprovação. E ela usa subterfúgios, mas que são intencionais, para que finalmente ela receba a sua aprovação. Então, quais são os subterfúgios que a gente utiliza para que finalmente alguém olhe para a gente e diga, muito bem, você fez muito bem o seu trabalho. Não fale assim sobre você. Você é uma pessoa tão importante para nós. O que você faz para que alguém olhe para você e lhe elogie, especialmente em relação à sua vida espiritual? O que você faz? A gente vive na sociedade do espetáculo. A gente precisa ter hoje muito mais cuidado, porque a nossa vida está muito exposta. E a gente pode editar a nossa vida para que todas as pessoas olhem e vejam que vida perfeita, que vida maravilhosa. Eu não tô sugerindo que você vá lá nas redes sociais e mostre o pior de você, não. Estou dizendo que você vá lá nas redes sociais e mostre todos os seus pecados, não. Não é disso que eu estou falando. Até porque Jesus está falando sobre algo que é muito próprio de nós, que é a nossa motivação. Eu nunca vou poder saber a razão pela qual alguém postou qualquer coisa, ou alguém falou qualquer coisa na igreja, ou porque alguém finalmente serviu em algum ministério na igreja. Eu não sei, mas Cristo sabe essa motivação. E se essa motivação foi somente para que alguém olhasse para você e mostrasse o quanto ela admirava você, isso mostra um coração cheio de hipocrisia. E como eu falei antes, nunca se ache muito distante da hipocrisia. Nunca se ache tão distante dessa possibilidade, porque Jesus disse, guardai-vos.
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serem vistos. Com fim de serem vistos. Jesus disse: guardai-vos. Então, por favor, nunca ache que essa hipocrisia vai estar longe demais de você. E além disso, tenha muito cuidado com relação a como você olha para as outras pessoas também. Porque neste caso, isso diz muito respeito à nossa motivação e não dá para saber a motivação das pessoas. A gente consegue saber da nossa motivação, como eu falei. E o crente que leva a sério as coisas espirituais, ele vai olhar para a sua motivação. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente vai conseguir achar uma motivação límpida, que tudo que a gente vai fazer, então a partir de agora eu vou ter cuidado com isso, então tudo aquilo que eu vou fazer agora vai ser só para Deus. Você pode, às vezes, esconder para que as pessoas depois achem e batam palmas para você. O nosso pecado é muito tácito. Então, às vezes, aquilo que a gente fez para Deus, às vezes, de uma certa forma, vai estar meio misturado, a gente não vai saber bem, porque a gente vive num mundo caído, num mundo que a gente tem a natureza ainda pecaminosa ali, habitando dentro de nós, enquanto a gente viver aqui nesse mundo caído, aqui debaixo do sol, nosso pecado está ali, o diabo jaz à porta, ele está ali como um leão em derredor, buscando de alguma forma nos fazer cair, nos devorar, e ao mesmo tempo nós precisamos estar muito atentos. Eu não quero cair na hipocrisia. Eu não quero cair na hipocrisia, eu não quero fazer somente para que as pessoas olhem para mim. Como é que eu estou lidando com a frustração de não ter sido visto, de não ter sido notado, de não ter alguém chamado a atenção para mim? Ou chamado, ou me mostrado como alguém que finalmente precisa receber alguma atenção. Preste atenção com relação a isso, porque pode ser que você tenha feito aquilo só para ser visto pelos homens. E isso mostra um coração de hipocrisia. A recompensa da hipocrisia é vistosa e instantânea, mas ela não vale a pena. Por quê? Porque Jesus disse, vocês já receberam. E antes de você pensar assim, porque esse pensamento ele é muito, muito possível de acontecer, irmãos. É aquela história de dizer assim, mas eu não vou fazer buscando a recompensa, porque isso parece ser algo muito interesseiro. Essa palavra interesseira é uma palavra bem ruim, né? Assim, a gente não gosta muito dela, ela não tem uma conotação positiva. Mas em um certo sentido, Jesus quer que você faça as coisas com um interesse na recompensa. Na verdade, não é em um certo sentido. Esse é o sentido, na verdade. O problema não é a recompensa. Não é buscar uma recompensa. Jesus quer que você busque uma recompensa. Porque eu quero voltar você para o versículo 1, quando ele diz, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus Cristo está falando de recompensa. Ele está falando de motivação e de recompensa. E quando ele fala de recompensa, ele quer que a gente busque a recompensa. Ele só não quer que a gente busque a recompensa errada. A recompensa que é o tapinha nas costas, é fazer para que as pessoas olhem para você agora e você receba agora aquilo que é a aprovação, é o like, é a visualização, é que alguém olhe para você, para que alguém bata palma para você, ou para que, caso você não receba qualquer coisa assim, aí você fica absolutamente frustrado, absolutamente decepcionado com as pessoas, com a igreja, com o mundo e até com Deus, porque você não foi notado e não foi aprovado. Essa recompensa não vale a pena, mas a vida autêntica para com Deus, ela vale a pena a recompensa. E é isso que Jesus fala na segunda parte de todos esses exemplos que eu falei. No versículo 3 agora, aliás, exatamente, no capítulo 6, no versículo 3, nós temos, tu, porém, ao dares esmola, agora é o outro lado. A gente estava falando de uma vida hipócrita, agora eu estou falando de uma vida autêntica. O que é a vida autêntica e qual a recompensa dela? Veja aqui no versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto,
te recompensará. Tá vendo que Jesus está chamando a atenção para o quê? Para recompensa. Mas ele fala como você alcança essa recompensa. Como é que você faz, então, para orar de uma forma autêntica, com uma vida autêntica? Quando você for dar esmola, Jesus diz, a sua mão esquerda tem que ignorar o que faz a tua mão direita. Eu lembro de uma interpretação sobre isso, que a pessoa, quando ela, se ela estivesse dirigindo, no carro a gente dirige do lado esquerdo, né? Então, quando ela ia dar esmola para as pessoas, ela dava com a mão direita. Por quê? Porque é que está dizendo para você não dar com a mão esquerda, né? Você tem que ignorar o que a sua mão direita tem que ignorar, na verdade, a sua mão esquerda tem que ignorar o que faz a sua mão direita, né? Então, ele achava que era isso, né? Era uma interpretação assim. Mas Jesus não está falando com que mão você tem que dar esmola. Não é esse o ponto, né? E a gente sabe disso. Jesus está falando sobre nós, quando dermos esmola, para que isso não seja algo que você faz questão que as pessoas notem. Para que não seja algo que você intencionalmente prepara o ambiente, toca uma trombeta para que todo mundo olhe para você. Não. O que você faz? Olha, eu vou entregar. Eu vou abençoar essa pessoa. Eu vou abençoar esse irmão, eu vou abençoar essa família, eu vou abençoar esse mendigo, eu vou abençoar essa pessoa que está ali passando necessidade. Eu vou abençoar. Com quanto? Eu fiz aqui as minhas contas, falei com a minha esposa, eu vou abençoar. E o que mais que você vai fazer? Não é isso. Não, mas, e aí, não, é isso. Você vai lá e entrega. E não faz questão. E se alguém notar, tá vendo? Ó? Se alguém notar, se alguém perceber, se a família dessa pessoa descobrir, isso não é com você, porque você não fez com esse propósito, entendeu? É aí que entra a questão da motivação novamente. Para que a tua esmola fique em secreto. Você se propôs a ajudar, a abençoar pessoas de uma forma que não fosse visto. Agora, se alguém vai ver, vai notar, a gente não pode. A questão não é que Jesus não está falando que você tem que ter controle sobre a informação ligada à sua esmola. Obviamente não é isso. Ele está falando da motivação e é tão mais simples e ao mesmo tempo tão profundo, né? Veja o seu coração. Quando você for ajudar alguém, veja o seu coração. Eu estou fazendo para que as pessoas me notem ou para receber um muito obrigado? Como é que eu lido com a ingratidão? Como é que eu lido com o desprezo das pessoas? Eu tentei ajudar, fiz algo tão maravilhoso para alguém, essa pessoa não deu nenhum obrigado. Ai, que absurdo. É um absurdo, ninguém gosta disso, mas isso tirou a sua paz? Você fez para Deus. A sua mão esquerda tem que ignorar o que você fez, que a sua mão direita fez. E sabe o que isso implica também, irmãos? Isso implica em algo muito interessante. É que você não tem que dar tanta importância a isso que você fez. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Não dê tanta relevância, não chame muito holofote, até no seu coração. Até no seu coração. No seu coração. Poxa, mas foi bom, aquilo que eu fiz foi maravilhoso, graças a Deus por aquilo que eu fiz e tal. Não fica pensando muito nas suas virtudes, porque se você fizer isso, você acabou de perder qualquer recompensa que você pudesse receber. Ignore. Você fez graças a Deus, Deus lhe abençoou, Deus lhe deu dinheiro, foi para isso mesmo, está escrito inclusive. Você não fez mais do que a obrigação daquilo que você recebeu, você dividiu com outras pessoas, você notou que alguma pessoa estava precisando e você foi lá e abençoou. Ponto. Mas é um filantropo, é uma pessoa maravilhosa, porque não se atenha a essas questões e não leve isso tão a sério, no sentido assim, como se você fosse uma pessoa muito virtuosa por ter feito isso. Ignore. Vá em frente, vá atrás de outra pessoa para ajudar. Mas não fica pensando muito nisso, sabe? A sua esmola tem que ficar em secreto. Deixa ela lá e faça outra para outra pessoa. Sabe por quê? Porque a recompensa dela vale muito mais a pena. E qual é a recompensa da minha
da minha esmola que eu fiz em secreto, que eu fiz de uma forma para que não ficasse vistoso para as pessoas. O teu pai, que vê em secreto, que vê o seu coração, que viu toda aquela situação e que viu a sua motivação principalmente, o seu pai, ele vai te recompensar. Jesus está mandando a gente querer essa recompensa. A gente tem que querer essa recompensa de Deus. É o nosso pai que vai dar. Não é essa recompensa desse mundo, não são esses likes, essas visualizações, ou tapinha nas costas, ou o curtir, gostei, ou sei lá o quê, que de uma certa forma aprove aquilo que a gente fez. Ou seja, ou talvez um reconhecimento da igreja, um reconhecimento dos irmãos, um reconhecimento dos meus familiares, um reconhecimento das pessoas lá no meu trabalho, o reconhecimento das pessoas lá na minha faculdade, na minha escola, não sei. Nada disso, irmãos, vai ser maior do que a recompensa nos céus. Então, se você fez algo bom por alguém, Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso, não você. E vai adiante, ignore, deixe para lá. Vá atrás de outra pessoa para ajudar, como eu falei. No versículo 6, do capítulo 6 ainda, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Outro exemplo, Jesus dá mais um zoom aqui, ele falou com relação ao dar esmolas, agora está falando com relação a orar, e ele diz, entra lá no seu quarto. Diferentemente de alguém que está lá orando em pé, para que todas as pessoas vejam essa pessoa orando, ele entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Então quer dizer que a gente agora só vai orar assim? Não, é claro que não. É claro que não. Jesus está falando de motivação. Ele está falando aqui exatamente em oposição a alguém que faz para ser visto pelos homens e alguém que faz diretamente para Deus. Alguém que faz diretamente para Deus não faz diferença se ele está orando diante de pessoas ou se ele está orando lá de dentro do seu quarto. Ele faz aquilo para Deus, irmãos. Para Deus. E se alguém notar ou não notar, e se alguém bater nas suas costas, ou se você ficar envergonhado, isso não importa, porque você fez para Deus. Então, sonde o seu coração com relação a quando você não quer fazer algo para Deus. Pode ser um serviço pelo qual você tem vergonha das pessoas. Você tem vergonha de evangelizar? Você tem vergonha de pregar para as pessoas? De levar um estudo para a igreja? Deus pode ter lhe dado conhecimento, entendimento. Você tem vergonha das pessoas? O que é que gera essa vergonha que você tem? Você tem vergonha de cantar? De repente você tem uma boa voz, mas aí você tem vergonha. O que é essa vergonha? A vergonha, muitas vezes, estou falando muitas vezes porque eu não conheço seu coração, mas muitas vezes a vergonha, ela é simplesmente um medo do que as pessoas vão pensar. E por que eu tenho medo do que as pessoas vão pensar? Porque eu tenho uma visão muito alta de mim mesmo. As pessoas não podem baixar o nível como elas me olham. Então, se eu aparecer para elas de uma forma menos vistosa, ou seja, eu posso me envergonhar. Por quê? Porque elas vão baixar o patamar com o qual elas me consideram. Está vendo? Então você está fazendo para as pessoas. Você está fazendo só para ser visto pelas pessoas. E não para ser visto por Deus. Então a gente desconsidera completamente as pessoas. Claro que não. Claro que não. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando do seu propósito. Você ora em secreto, em oposição àquele que ora somente para ser visto na sinagoga e nos cantos das praças. Por quê? Porque se você faz isso para Deus, meu irmão, minha irmã, o texto do versículo 6 repete a mesma coisa. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A vida autêntica para Deus é uma vida que tem uma recompensa que vale a pena. Deus vai nos recompensar por aquilo que nós fazemos por Ele. E agora, mais adiante, Jesus vai falar sobre a oração, né, do Pai Nosso, e ele vai apresentar outras questões sobre repetição, faz uma espécie de parêntese aí sobre oração, mas aí no versículo 16, ele diz, no versículo 17, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Olha aí novamente, com o fim no versículo 18. Jesus quer a motivação. Então, quando você for jejuar, Jesus está falando, você unge a sua cabeça, você lava o seu rosto, você se mostra como uma pessoa que está bem, que está disposta, que está tranquila. Por quê? Porque o seu jejum é seu. É seu. Não é das pessoas. Não é para as pessoas saberem. Ah, então eu tenho que esconder, porque ninguém pode saber. Não. Você não entendeu ainda se você pensou assim. Não é que você tem que esconder, porque ninguém pode saber. De repente, o jejum lá na sua casa é bom que alguém saiba, né? Porque você não vai comer. Mas se você fez para que as pessoas soubessem, para que as pessoas perguntassem, para que as pessoas notassem, e você fez só com essa razão, então a sua recompensa chegou na hora do elogio. Mas quando você faz para não ser reconhecido pelos homens, a sua intenção, intencionalmente, ao fazer aquela ação de piedade, aquela ação de santidade, você fez intencionalmente para não ser visto. Ah, mas foi visto por alguém. Paciência, acontece, mas não foi por essa razão que você fez. Então, por isso, Jesus utiliza a mesma palavra, com o fim, né? Eu falo assim, é uma expressão, mas originalmente é a mesma palavra lá, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Isso é lindo, irmãos. Porque a ideia aqui é exatamente aparecer. A palavra, o verbo aí, né, com o fim de não parecer, é o verbo de manifestar-se, de aparecer, de que as pessoas notem. Então, é para que você faça aquilo que você faz em termos de vida de piedade, de vida de santidade, de uma vida que quer agradar a Deus, você faz para que Deus veja, mas você faz com gosto, quando Deus vê aquilo que você faz. Senhor, eu estou fazendo para ti, eu quero essa recompensa, eu não sei exatamente o que é esse galardão, eu sei que é uma coisa muito boa, o Senhor fala dela várias vezes na tua palavra, Senhor, eu vou fazer para ti, Senhor, por favor, me nota, lembra disso que eu estou fazendo, mas é para ti, Senhor, é o Senhor, foi o Senhor que fez, o Senhor que me ajudou, a tua palavra diz, inclusive, que até aquilo que eu quero fazer de bom é o Senhor que opera em mim, o querer e o realizar, segundo a tua boa vontade. Senhor, mas, Senhor, é para a tua glória. Eu quero que o Senhor note isso aqui, porque é para a tua glória, mas eu quero a recompensa. Não esqueça da minha recompensa, não, Senhor. Que Jesus está chamando a atenção para essa recompensa com a mesma expressão, no versículo 18. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então faça para que Deus veja aquilo que você faz. Essa é a vida autêntica. Não é uma vida que se esconde. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de fazer para Deus. Para Deus. Para que Deus veja aquilo que eu faço. E as outras pessoas. Isso a gente pode considerar, pode ser que elas notem ou não, isso aí eu não sei, não tenho controle sobre o que elas vão pensar também, mas eu fiz para que Deus visse aquilo que eu fiz. E essa vida autêntica, irmãos, para Deus, ela vale a pena. Sabe por quê? Porque essa é uma vida que se alguém não notar você, se alguém não perceber o que você fez, seja na igreja, no trabalho, na família, seja onde você tiver feito algo de bom, de um bom fruto que você deu, uma boa obra que você realizou. Se alguém notar, ok, não foi por essa razão que eu fiz. E se ninguém notar, eu vou ficar triste? Pode ser que eu fique um pouco decepcionado, não sei, mas isso não vai gerar em você um sentimento, mas agora eu não quero mais nada, desisto de tudo. Não. Por quê? Porque você fez para Deus, Deus já viu. Deus já viu que você fez. Mas ninguém mais notou. Quem importava ver, viu. Porque o seu Pai, como Jesus falou, vê em secreto. Ele marcou lá o que você fez. E ele vai te recompensar. Então tenha muito cuidado com a hipocrisia. Porque a vida de hipocrisia, o fazer as coisas para os homens, é como beber, é como tentar matar a sede com água do mar. Você vai morrer tentando agradar as pessoas.
tentando receber o elogio delas, e você vai perceber que isso nunca é suficiente. Se você prestar atenção, podem chegar 10 elogios para você, você vai lembrar da crítica. Chegaram 10 elogios e uma crítica, você vai dormir pensando na crítica, porque nós somos assim, nosso coração é assim. Você vai dormir pensando naquela maldita daquela crítica que lhe fizeram. Mas tinham 10 elogios, 10 pessoas chegaram lá, graças a Deus, seu trabalho foi bem feito, mas você lembra, foi daquela pessoa que lhe fez uma crítica. Eu não gostei muito desse ponto, não. Você vai dormir com isso. Mas se você fez para Deus, chegaram 10 elogios, Deus seja louvado por isso. Chegou uma crítica, pode ser que eu tenha que realmente mexer nessa parte aí que essa pessoa olhou. Fico meio triste, ela não falou de uma forma muito legal também, mas o meu pai notou, meu amigo. Meu pai que está nos céus, vê em secreto. E ele viu, e ele notou, e eu fiz foi para ele. E é isso que importa. Essa é a vida autêntica, irmãos. Ela é que vale a pena, essa recompensa vale a pena. A recompensa dos homens, do olhar dos homens, do elogio dos homens. Se você faz só para isso, eu sinto muito pela sua vida. Que ela vai ser uma vida de escravidão da opinião das pessoas. Mas Cristo não quer que você seja escravo da opinião das pessoas. Cristo quer que você olhe para a recompensa do Pai que vê em secreto. Então lute para que você, primeiro, como eu falei, tenha muito cuidado com a hipocrisia. Ela está muito perto de nós, muito mais perto do que a gente pensa. Jesus falou, guardai-vos. Em segundo lugar, a recompensa da hipocrisia não vale a pena. É uma vida de escravidão, como eu falei. Mas a recompensa de uma vida autêntica vale muito a pena. E Jesus quer que a gente faça por isso. Então faça aquilo que você faz para Deus e não para que as pessoas lhe notem. É isto. Vamos orar mais uma vez. Depois estaremos encerrados para o nosso momento de comunhão. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que fazemos em termos de querer agradar a Ti, Senhor. Que toda a nossa vida para Ti seja uma vida para Ti e não para os outros. Nos livra, Senhor, da hipocrisia, nos ajuda a ter muito cuidado com relação a isso. E nos dá, Senhor, um coração que olha para Ti, para o Senhor, que dá importância ao que o Senhor fala e ao que o Senhor pensa sobre nós, Senhor. E ao que o Senhor nota daquilo que fazemos. Ó Deus, nos ajuda com relação a isso, nos dá a Tua graça, Senhor, nos livra da hipocrisia, nos dá uma vida autêntica para com o Senhor, para que seja lá o que venhamos a fazer para Ti, seja para o Senhor em primeiro lugar, e não para receber primariamente o elogio e o reconhecimento das pessoas. Nos ajuda com isso. É pelo que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que viveu para Ti somente, para agradar ao Pai, não agradar às pessoas. Ó Deus, é no nome dele, do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, morreu pela nossa hipocrisia, que morreu pelo nosso agir em relação às pessoas somente. Ó Deus, nós te pedimos no nome dele. Amém.